Boa noite a todos do canal Contos Sombrios do Sobrenatural. O relato que vou contar aqui hoje é o relato do Caio. Isso aconteceu com ele no ano de 2001. Nessa época, eu tinha meus 15 anos de idade. Não revelarei a cidade. Bem, como eu moro com meus pais, já estava cansado de tudo e resolvi fugir de casa, pois eu vivia trabalhando e tinha pouco tempo para os estudos. E o trabalho entrou na minha vida muito cedo, e isso estava me prejudicando bastante, pois aos 10 anos de idade, o meu pai me levou para trabalhar com ele, na roça. E isso foi me afastando da escola, pois eu perdia todo o meu tempo capinando com meu pai do que estar na escola estudando. E o tempo foi passando e fui notando que não iria dar para me tirar o meu diploma, e com isso eu não teria um futuro bom ou diferenciado dos outros, que não estudava. Então, como na minha família, o meu pai trabalhava capinando lotes e mexendo com cercas, e minha mãe era dona de casa, o meu futuro estava em jogo. Eu decidi sair de casa e tentar a vida lá fora, pois se eu continuasse ali, morando com meus pais, eu não iria crescer nessa vida, pois a pobreza era tanta que tinha semanas que não tinha alimentos em casa. E meu pai gostava de beber cachaça, e quando estava bêbado, batia em mim sem eu ter feito nada. A minha mãe sempre foi aquele tipo de mãe, ruim, que nunca me ajudou com nada. Isso me deixava bastante triste, por saber que eu estava em uma família de pessoas ruins. Quando foi numa manhã de sexta-feira, resolvi pegar minhas coisas, pôr na mochila e cair fora de casa, para nunca mais voltar. Assim eu fiz. Eu fui andando pela cidade e vi vários mendigos na rua, em situações horríveis. Eu pensei em fazer diferente deles. Eu resolvi entrar numa mata onde tinha uma lagoa e ficar morando ali, escondido, até eu achar um outro lugar que eu pudesse morar. Eu peguei a mochila e escondi ela no mato. A mata onde eu estava tinha uma lagoa e mais para cima tinha uma árvore de mangas. Era um lugar onde poucas pessoas iam. Era o lugar ideal para me ficar até eu conseguir um trabalho e terminar meus estudos e arrumar um aluguel até eu comprar a minha casa. Assim eu fiz. Ajeitei minhas coisas ali no mato e depois fui dar um mergulho naquela lagoa para passar o tempo. Eu notei que aquele lugar, dia de semana, era difícil de alguém ir lá para mergulhar na lagoa ou até mesmo pescar. Até que as horas foram se passando e a noite estava prestes a cair. Eu peguei uns biscoitos na mochila e uma garrafa de suco, que seria meu lanche. Depois eu teria que me virar sozinho. Dias foram se passando e eu não conseguia arrumar um trabalho. Então resolvi catar latinha e fazer uns bicos que aparecia. Eu ia me virando do jeito que desse, na onde eu estava. Nas primeiras noites era tranquilo. Eu subia no pé de manga e dormia lá em cima, pois dormir ali no chão daquela mata era bem mais perigoso, pois lá se sabe o que pode acontecer. Quando era na parte da manhã, eu ia ao posto de gasolina e lavava alguns banheiros, em troca de um trocado, ou às vezes eu ganhava uma marmita de almoço. E eu vivia assim, catava uma latinha ali e outra aqui. E às vezes, o filho do colega de meu pai me via e me chamava para trabalhar com ele nas obras que tinha por ali perto. O ano se passou e eu completei meus 16 anos de idade sozinho naquele lugar. Eu por mim só. Já não levava essa que eu tinha família. Era só Deus e eu na caminhada. Os tempos foi se passando e eu já estava me virando sozinho. Eu fazia meus bicos e comecei a juntar meu dinheiro para tentar sair daquele lugar que eu estava ficando. Numa tarde, por volta das 1 hora, um mendigo, todo sujo, veio andando pela rua. Eu de longe avistei aquele homem, vindo caminhando até onde eu estava. Ele logo se aproximou perto de mim e me perguntou se eu tinha algo para ele comer. Ele me disse que tinha semanas que não almoçava
e não comia nada, e a fome estava quase o matando. Eu peguei uns biscoitos de polvilho que eu tinha e dei ao mendigo, e disse: "É só isso que eu tenho." Ele logo olhou para mim e me perguntou o que eu estava fazendo ali, em volta da lagoa, e perguntou se eu estava ali naquele lugar sozinho. Eu logo, sem maldade nenhuma, disse que eu estava morando ali. Eu, achando que aquele mendigo era uma pessoa boa, logo disse para ele que eu tinha saído de casa e fui morar no mato, ao invés da cidade. Ele logo olhou para mim e deu um grande sorriso e saiu andando. Horas depois foi se passando, e eu senti que essa noite iria me acontecer algo de ruim. Quando a tarde foi indo e estava prestes a cair a noite, me veio uma sensação estranha, que eu tivesse sendo observado por alguém. Então resolvi subir no pé de manga e ficar bem lá em cima, escondido, para que ninguém me visse. Nessa noite, uma grande lua cheia iluminava o céu, e lá de cima da árvore eu conseguia ver muito bem a estrada que dava acesso à lagoa e à mata onde eu estava escondido. Foi quando vi uma coisa escura vindo correndo muito rápido em direção da lagoa. Era uma criatura estranha que eu nunca tinha visto em minha vida. Quando eu vi essa criatura vindo para perto da árvore aonde eu estava, eu quase caí lá de cima, com o susto que levei. Essa criatura sabia que eu estava ali, em cima daquela árvore. Quando eu olhei lá para baixo, vi aquele monstro que tinha os olhos igual fogo. Sua cara era igual de um homem, mas era deformada, cheia de pelos. Eu fiquei bastante assustado vendo aquilo. Na hora, eu comecei a rezar e pedi para Deus me proteger daquele monstro. A noite estava apenas começando, e eu naquela situação ali, sem ter a ajuda de ninguém. Aquela criatura tentava subir na árvore, mas não conseguia. Isso era a minha sorte para não ser pego pela criatura. As horas foi passando e parecia que minha vida estava por um fim. Até que depois de muitas horas ali na árvore, com aquela criatura tentando me pegar, logo estava amanhecendo o dia. E aquele monstro saiu correndo pela estrada até sumir. Eu, nessa hora, de tanto medo que eu estava, continuei em cima da árvore, até pegar uma coragem para eu descer dela. Quando a coragem veio, eu logo desci da árvore e logo peguei minhas coisas e fui embora dali. Eu, passando por uma rua, logo vi o mendigo, que dias atrás tinha me pedido algo para comer. Ele, quando me viu, olhou para mim com um grande sorriso no rosto e se cobriu com uma coberta que ele carregava. Eu, na hora, me arrepiei de medo e fui embora dali, daquele lugar. Como eu não me dava bem com os meus pais, eu sempre apanhei na mão deles, eu pedi ajuda numa igreja. Um padre que estava lá ficou bastante comovido com o que eu contei para ele sobre o que estava acontecendo comigo. Ele decidiu me ajudar, pois eu só tinha 16 anos de idade. Depois de muito tempo, graças a Deus, com a ajuda desse padre que já faleceu, eu consegui ter tempo para terminar os estudos em um lugar onde eu podia ficar, sem ter risco nenhum. Hoje sou uma pessoa bem de vida, me tornei um empresário e dono de uma grande loja que tem espalhada por vários cantos do Brasil. Mas sobre aquele mendigo, tenho certeza que ele era aquela criatura que tentou me pegar naquela noite. Esse foi o meu relato, o Mendigo Lobisomem. Boa noite a todos do canal Contos Sombrios do Sobrenatural.